Diz assim, a palavra de Deus, registrada aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim, como em verdade é, a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, te louvamos pela tua palavra e agora carecemos, ó Deus, da tua iluminação para a gente poder entender e viver na prática o que ela nos ensina. Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, aqui a carta de Paulo à igreja de Tessalônica, não é? A igreja de Tessalônica é um modelo bíblico de igreja. É uma igreja em que o apóstolo Paulo tece muitos elogios na sua carta. Elogia várias coisas, não é? Por diversas razões. E talvez o motivo pelo qual essa igreja é tão elogiada diz respeito ao modo como a atitude dela em relação à palavra de Deus. A atitude dela em relação à palavra produziu diversos efeitos que então o apóstolo Paulo pode até mesmo elogiar essa igreja, né? Esse verso que a gente acabou de ler descreve aqui 3 atitudes que a igreja de Tessalônica teve para com a palavra de Deus. As 3 atitudes são receber, acolher e aplicar a palavra de Deus. Eu quero falar um pouquinho sobre cada uma delas. Então, uma igreja bíblica, meus irmãos, como esta, que é a igreja de Tessalônica, em primeiro lugar, ela recebe a palavra de Deus por meio dos ministros da palavra. Veja aí, outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes. Irmãos, uma das atitudes mais importantes para uma igreja é receber a palavra de Deus. O que é receber a palavra de Deus? É ouvir, é se expor à palavra de Deus. Infelizmente, muitos crentes hoje ficam muito longe da luz da palavra de Deus e, portanto, vivem na escuridão de suas próprias almas e depois muitas vezes não entendem por que tantas trevas, por que tantas lutas e dificuldades, tantos problemas espirituais, familiares. A palavra de Deus, meus irmãos, é uma luz que precisa estar sobre a nossa vida o tempo todo. Receber a palavra de Deus é essa atitude de ouvir com atenção. Meus irmãos, todo sermão é uma exposição bíblica. Todo sermão é uma exposição bíblica. É quando a palavra de Deus está sendo exposta aos crentes. Toda aula de escola dominical, todo estudo bíblico que nós temos às quartas-feiras, são exposições bíblicas. São momentos especiais que Deus nos concede à luz da sua palavra. Talvez nós estejamos tão emaranhados na nossa cultura que por vezes a gente passa a olhar mais para a performance do pregador ou de quem está ministrando o estudo, e isso nos empolga ou nos desanima, e a gente deixa de ter atenção exclusiva naquela palavra que está sendo pregada. E a gente faz escolhas. E a gente prefere talvez o domingo à noite ao domingo de manhã. A gente prefere talvez o domingo de manhã do que o estudo de quarta. A gente faz escolhas. É claro, fazer escolhas por conta de agendas prioritárias, por causa de necessidades
é uma coisa. Agora, tem muitas vezes que nós fazemos escolhas por causa do nosso próprio coração enganoso. Meus irmãos, cultuar a Deus é fundamentalmente se expor à sua palavra, né? O culto a Deus é o encontro de Deus com o seu povo. Quando você vem e se apresenta diante de Deus, Deus te vê. E como que Deus se apresenta para nós? Deus se apresenta por meio da sua palavra. É a voz dele sendo pregada, quando o pregador, quando o ministro apresenta fielmente a Escritura Sagrada. Então, essa atitude de receber a palavra de Deus por meio dos ministros é uma atitude primeira e importantíssima. E para isso, para que você receba a palavra de Deus, você precisa se preparar. Você precisa se preparar fisicamente. Se você não chegar aqui descansado, você vai dormir, você vai cochilar, sua mente não vai se manter atenta. Você precisa também se preparar espiritualmente, em oração, rogando a Deus: Senhor, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero receber a Tua palavra, fala comigo, instrui a minha mente, o meu coração. Há questões importantes que eu preciso decidir na minha vida, há questões que eu enfrento diariamente e eu preciso da Tua voz me conduzindo. Essa atitude espiritual em oração. E no momento das exposições bíblicas, atenção. Tentar desviar tudo que afasta a sua atenção. Tem muitos ruídos ao nosso redor. Muitos ruídos. Principalmente num lugar pequeno como esse que a gente está vivendo. É o ruído do ar-condicionado, é o ruído do calor, é o ruído que, às vezes, as crianças pequenas estão se habituando ainda com esse ambiente, estão crescendo, elas produzem ruídos naturalmente, irmãos que chegam atrasados e etc. Tudo isso é ruído e afeta a nossa atenção. E a gente precisa ter esse esforço de concentrar no que é mais importante. Então, meus irmãos, receber a palavra de Deus é a primeira atitude que aquela igreja teve para se tornar modelo, e nós também precisamos ter. Segunda atitude, eles acolheram a palavra de Deus como palavra de Deus. O verso 13 continua dizendo: tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus. O ministro da palavra, aquele que está pregando, aquele que está ensinando, ele tem o dever de viver em conformidade com o que ele está pregando. É um dever nosso. Meu, dos meninos que estão aqui auxiliando, estão aqui ensinando, se dedicando na palavra, é um dever nosso viver em conformidade com aquilo que nós estamos ensinando. Mas isso é inteiramente impossível. É impossível nós sermos 100% perfeitos em relação àquilo que nós procuramos ensinar a partir da palavra de Deus. Porque nós somos pecadores. Então, o que fazer? Será que é possível acolher a palavra de Deus olhando diante dos seus olhos um homem imperfeito? Certamente é possível, meus irmãos. Porque Paulo não era perfeito, Pedro não era perfeito, João não era perfeito, Timóteo não era perfeito, pastor nenhum, homem nenhum jamais foi perfeito. E ainda assim as igrejas acolheram a palavra de Deus. É possível acolher a palavra de Deus pregada por um homem falho e pecador. Como? Em oração. E também comparando com o que é dito com o que está escrito. Quando o homem falha na sua maneira de falar, de ensinar, ou falha naquilo que, não só no como, mas no que está ensinando, cabe ao ouvinte comparar com o que está escrito na Escritura e acolher aquilo que está escrito na Escritura. Então, meus irmãos, é possível, sim, além de receber, que é o ato de ouvir, acolher para dentro do coração. Isso requer esforço.
Se você vier para uma exposição bíblica da mesma maneira como você se expõe a vídeos no YouTube, a séries no Netflix, ou a, como era antigamente, a filmes no cinema, você, assim, pouca coisa vai ficar. Mas se você entender que é a palavra de Deus que está sendo pregada, que não é uma palavra qualquer, não é uma mensagem qualquer, mas é a mensagem de Deus para a sua vida, se você entender dessa maneira, o caminho está aberto, do seu ouvido para dentro do seu coração. E a terceira e última atitude que eles tiveram foi aplicar a palavra de Deus nas mais diversas áreas da vida. O versículo 13 diz que eles receberam, acolheram, como em verdade é a palavra de Deus, a qual, finalzinho do verso, com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Por que Paulo consegue dizer que essa palavra está operando eficazmente neles? Como que ele consegue dizer isso? O que ele está vendo? Ele está vendo a aplicação dessa palavra. Ele está vendo a igreja aplicando essa palavra, colocando em prática na sua vida, nas mais diversas áreas. E eu quero te mostrar algumas maneiras aqui que o apóstolo Paulo vai dizendo ao longo dessa carta, de coisas práticas que ele está vendo. Por exemplo, aí no verso 14, o verso seguinte, ele diz assim: tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque padeceste da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas, assim por diante. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: olha, é perceptível que a palavra está operando eficazmente em vocês, porque vocês estão enfrentando lutas, vocês estão padecendo na mão de patrícios, ou seja, de pessoas concidadãos seus aí da sua cidade, e vocês continuam firmes. Isso é aplicar a palavra de Deus, é viver de acordo com a palavra de Deus. Mas se quiser voltar, volte ao capítulo 1, o versículo 3. Paulo diz assim: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, veja aí, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo o seguinte: eu vi a fé de vocês operosa, porque a fé se mostra visível através de obras, não é? A operosidade da vossa fé, o apóstolo Paulo viu isso. Mais do que isso, ele viu a abnegação do vosso amor. O amor se materializa na abnegação. O amor não é um mero sentimento. Quem diz que ama, mas não serve, não se deixa de lado para priorizar o outro, não está amando de fato. Então, ele viu isso, a abnegação do vosso amor. E mais, a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Como que ele viu a firmeza da esperança deles? Porque em meio às lutas, como diz inclusive aqui no versículo 6, ele diz no meio do versículo: tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, eles continuaram firmes, olhando para aquilo que estava lá, adiante deles, a esperança em Cristo Jesus, as promessas de Deus. É assim que se vê a aplicação da palavra de Deus. Versículo 7, eles aplicaram a palavra de Deus de tal modo que eles se tornaram modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. Veja que interessante, né? A palavra operou tão poderosamente naquelas vidas que eles se tornaram modelo para outras igrejas. Meus irmãos, essa igreja aqui que está nascendo hoje, nesse sentido da denominação, precisa ter isso em mente. Nós precisamos viver a palavra de Deus, aplicar a palavra de Deus e ter ambições santas. E esta é uma ambição santa. Queremos ser modelo para as igrejas dessa região. Isso não é pecado. Tessalônica está sendo elogiada por isso. Isso é aplicar a palavra de Deus.
Versículo 8, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor. A palavra de vocês foram como se fosse um alto-falante enorme, repercutindo a palavra do Senhor. Não só na Macedônia e Acaia, não só nessa região mais perto de vocês, também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus. Então, bom testemunho. Avance um pouco aí para o capítulo 4, versículo 1. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira como deveis viver e agradar a Deus, e veja aí, e efetivamente estáis fazendo, ele está identificando isso, vocês estão vivendo do modo certo, do modo como vocês devem viver e agradar a Deus. Paulo está constatando isso, mas ele exorta, continueis, o que está escrito aí, gente? Progredindo cada vez mais. Nunca há um status de completude no que a igreja pode alcançar. E eu não digo em termos numéricos, aqui ele não está falando de número. Aqui ele está falando do modo como devemos viver e agradar a Deus. Devemos, se já o fazemos de forma adequada, devemos continuar progredindo cada vez mais. E o último verso que eu quero destacar é aí também no capítulo 4, versos 9 e 10. O apóstolo Paulo diz assim, no tocante ao amor fraternal, olha o que ele diz, não há necessidade de que eu vos escreva. Vocês já estão desenvolvendo um amor fraternal de forma plena, não tenho nada para dizer para vocês. Porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar uns aos outros. E na verdade, olha só, estáis praticando isto mesmo, para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Até no amor, eles estavam vivendo um amor abnegado, como já foi colocado lá no capítulo 1, versículo 3, eles estavam vivendo isso na prática. Aqui Paulo fala, continuem progredindo cada vez mais. Irmãos, a igreja de Tessalônica se tornou uma igreja bíblica porque ela recebeu a palavra de Deus por meio dos ministros, porque ela acolheu a palavra de Deus como palavra de Deus, e porque ela aplicou essa palavra nas mais diversas áreas e dimensões da vida. Irmãos, nós precisamos ser uma igreja bíblica também. Uma igreja bíblica, em que a palavra opera eficazmente na nossa vida. E quais são os efeitos disso? Alguns desses, resumidamente, que nós vimos. Uma igreja bíblica suporta o sofrimento e continua firme no Senhor. Sofrimentos vêm para todo mundo. Vêm para toda a família. Vêm para toda igreja. E a única coisa que pode nos sustentar nos momentos de luta é a operação eficaz da palavra de Deus na nossa vida. Não tem outra coisa. Pode tomar remédio, pode fazer terapia, pode ir viajar, pode fazer o que você quiser. A solução definitiva para as lutas, para as maiores lutas da nossa vida, que pode transformar dor em alegria, é a palavra de Deus, somente. Uma igreja bíblica, meus irmãos, além disso, tem seu testemunho conhecido pelas igrejas vizinhas. Que tipo de igreja nós queremos ser? Uma igreja praticamente desconhecida? Uma igreja que não tem qualquer influência nessa sociedade em que estamos inseridos? Uma igreja cuja vizinhança prefere que a gente vá embora logo? Ou nós queremos ser uma igreja tal como a de Tessalônica, em que a palavra repercute a partir de nós, que nos tornamos modelo para outros crentes e outras igrejas. E por fim, meus irmãos, uma igreja bíblica é uma igreja amorosa. O apóstolo Paulo elogiou muito isso na igreja de Tessalônica. Uma igreja amorosa, pois seus membros servem uns aos outros e não buscam seus próprios interesses. Isso é uma igreja bíblica, visto na prática. Uma igreja bíblica, lógico, vai estudar bastante a Bíblia, vai priorizar o sermão,
todo lugar, todo momento que tiver oportunidade, vai ler a Bíblia, vai estudar a Bíblia, certo. Mas onde a gente vê mesmo se uma igreja, se essa igreja é fundamentalmente bíblica, quando ela põe na prática isto. E o amor tem que ser o nosso crachá de identificação. Jesus falou, nisto conhecereis que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Meus irmãos, eu quero que essa igreja seja uma igreja bíblica. Você quer também? Está disposto, disposta a receber, acolher e aplicar a palavra de Deus na sua vida? Amém?